Olá, sejam bem-vindas a mais uma live. Essa é uma live de repetição, porque a gente tinha gravado, eu já tinha dado essa live algumas semanas atrás, mas acabou minha internet e aí foi um fuzuê, eu não consegui fazer uma boa live sobre ensaio newborn. Então, eu estou fazendo novamente essa live sobre ensaio newborn, tudo que vocês precisam saber, que vai ser mais completa. Na verdade, era para outra ter sido completa, mas por faltar internet aqui, eu fui lá no meio do condomínio tentar fazer lá na sede, não ficou boa e eu falei, farei de novo. Então sejam muito bem-vindas, estou muito feliz que vocês estão por aqui novamente. Gosto bastante da troca de vocês. Se vocês tiverem, quem é nova aqui, coloca que é nova. Quem tem bebê recém-nascido, coloca aí, tem bebê recém-nascido, bebê até 3 meses. E também quem quer saber mais sobre fotos, né? Não precisa ser só sobre newborn. Óbvio que vai ajudar muito, mas é para todo mundo. Oi, Jéssica, tudo bem? Seja bem-vinda. A Bruna é o que? Nova aqui? Temos muitas pessoas novas. Ó, nova, bebê de 26 dias. Que legal. Nova também a Ana, bebê de 2 meses e outro de 3 anos. 25 dias. Tem uma notícia boa e uma notícia mais ou menos para quem tem um bebê que passou aí dos 14 dias. Uma é que dá ainda para fazer um ensaio newborn, mas a outra que é um pouquinho mais difícil, tá? Mas eu vou contar para vocês um pouquinho como que é. Sou nova gestante de 22 semanas, que legal, temos uma gestante aqui, seja muito bem-vinda. Bebê de 20 dias, que legal, gente, fico muito feliz mesmo de vocês estarem aqui. Bebê de 4 meses e uma de 2,5. Então, para quem não sabe, eu vi também que entraram aqui mamarazes, a Maiara entrou, agora eu já não lembro mais o nome de todas. Uma filha de 2 anos, vim pelas dicas para aplicar na filha dela. Que legal, cara, muito legal, fico muito feliz, de verdade. Bom, para quem não me conhece, se vocês ainda não se cadastraram na Semana da Mãe Paparazzi, como eu tô vendo que tem muita gente nova aqui, se inscrevam, é um evento online gratuito que vai durar 3 dias. É geralmente 1 hora mais ou menos de aula que a gente tem e ajuda muito, muito, muito. Então, se vocês ainda não se inscreveram, depois não saiam agora, mas na hora que eu encerrar a live, vocês entram lá no link da minha bio e se inscrevam na Semana da Mãe Paparazzi, principalmente aí as mães que são novas ou que ainda não sabiam da Semana da Mãe Paparazzi, tá? Pra quem não sabe, eu sou a Amanda, eu vou me apresentar rapidinho porque tem muita gente nova. Mas eu sou a Amanda, vocês me seguem aí, vocês estão me acompanhando. Eu sou fotógrafa há 12 anos, de família infantil. E aí depois que o Benjamin nasceu, meu filho, o que hoje tem 3 anos, eu decidi ressignificar a minha carreira. Então eu não queria mais trabalhar de final de semana. E aí eu fiquei pensando o que eu poderia fazer para não sair da fotografia e continuar na fotografia, mas sem ter que ficar o final de semana inteiro. Eu não sei se vocês sabem, mas quem é fotógrafo trabalha tipo sexta durante das 6 às 11 da noite, sábado e domingo os 3 períodos, né? Manhã, tarde e noite. Não noite de madrugada, né? Depende do que o fotógrafo faz. Mas no meu caso, eu tinha bastante ensaio durante o dia e bastante festinha de criança durante a noite, né? Até às 10, 11 ou até às 9, enfim. E aí, só para vocês saberem, né? Quando o Benjamin nasceu, eu tinha me programado para fazer como fotógrafa várias fotos deles, porque eu falei porque eu tenho um Benício agora, né? De 9 meses. Então eu tinha me programado para fazer várias fotos do Benjamin, ensaio newborn, ensaio Smash the Cake ou Smash the Fruit. Eu tinha programado tudo. Quando o Benjamin nasceu, eu tive um puerpério muito difícil. Então o meu seio ficou empedrado, doeu muito, psicologicamente e emocionalmente foi muito difícil o meu puerpério. Não sei se foi difícil de vocês, se foi, coloca aí. E aí eu deixei passar.
eu não fiz o ensaio newborn do bem, mesmo tendo todo o conhecimento. E aí aí teve um belo dia lá que eu tava com muita dor mesmo, que eu já não tava mais aguentando, e eu me cobrei muito para conseguir amamentar o Benjamin, porque eu queria ter tido um parto normal, não tive, foi cesárea. E graças a Deus deu tudo bem. Mas eu me cobrei muito pra conseguir amamentar. Tipo, besteira, né? Coisa de mãe, de mulher. Já que eu não consegui ter um parto normal, eu vou conseguir amamentar meu filho. E isso me custou muitas dores. Consegui, mas empedrou, rachou, tudo aquilo, né? E aí teve um dia que minha mãe tava lá comigo me ajudando e ela falou: Amanda, entra no banho, pelo amor de Deus, desse jeito que você tá, você não consegue nem dar mamar direito e também não tá sendo bom pro Benjamin, porque ele tá sentindo você sofrer, ele tá sentindo essa dor que você sente. E aí ela falou: entra lá no banho, deixa a água cair e fica o tempo que você achar necessário. E depois você sai e a gente vê como que a gente vai lidar aí com o seu seio. Porque aí desempedraria e tal. E aí foi isso que aconteceu. Eu entrei lá no chuveiro, fiquei pela primeira vez, fiquei meia hora no chuveiro. E deixei a água cair, aí começou a amolecer e aí começou a desempedrar meu peito. Mas foi naquele momento que eu tava lá no chuveiro, sem ter que ficar pensando em deixar um ser vivo, um ser humano vivo, que era o Benjamin, eu comecei a pensar em tudo na minha carreira, no que eu faria depois que ele fizesse 6 meses. Nesse dia ele já tinha 40 dias, então já tinha passado muito tempo de newborn dele. E aí eu falei, putz, eu tenho tanto conhecimento em fotografia, será? E eu tinha muito preconceito com o celular. Eu falava, eu acho que o celular não consegue fazer a mesma coisa que uma câmera. E, de certa forma, em alguns momentos, algumas especificações técnicas, realmente um celular ainda não faz. Mas, se tratando de olhar, de posicionamento, de ângulo, de edição, o celular já faz. E aí foi quando eu saí do chuveiro e falei, eu vou tentar fazer as fotos do Benjamin com o meu celular. E deu muito certo, gente. E aí foi assim que surgiu o olhar materno que vocês veem aqui eu falando tanto e que quem é nova vai ver eu falando bastante sobre olhar materno, sobre técnica Payet, que são técnica e é um método que eu uni para conseguir tirar fotos profissionais dos meus filhos usando o celular e depois fiz disso um propósito bem legal para ensinar as mães a também fazerem. Então, as mães são totalmente capazes de conseguir tirar foto dos filhos profissionais usando o celular. E é isso que eu ensino diariamente aqui no meu Instagram. Então, hoje, a gente vai falar sobre o ensaio newborn. Eu vou falar para vocês, eu vou tentar não deixar muito longa essa aula e depois eu vou até falar onde vocês conseguem mais informações sobre o ensaio newborn. Mas o meu objetivo aqui é falar para vocês sobre o ensaio newborn com o celular na casa de vocês. Hoje a gente tem 3 tipos de ensaio newborn, né? No mercado. A gente tem o ensaio newborn em estúdio, que é com fotógrafo. A gente tem ensaio newborn em casa, que é o lifestyle, que geralmente os fotógrafos chamam de lifestyle, que é dentro de casa, mas é com fotógrafo também. E tem o que eu chamo de ensaio day to day, que é não só um ensaio newborn, mas todos os ensaios que vocês podem fazer durante a vida do filho de vocês, em casa, fora de casa, num passeio, numa viagem, onde tiver, onde tudo da técnica Payet estiver ornando, tá? Para quem não sabe, para quem não me seguir ainda, a técnica Payet é a técnica que eu uso para tirar foto das crianças de forma profissional. E como que é a técnica Payet? Ela tem 4 elementos, né? Ela tem o P de posicionamento, o A de ambiente, o I de edição, o I de iluminação e o E de edição. Então, esses 4 elementos juntos formam um pilar onde, quando vocês usam eles e outras técnicas, vocês conseguem tirar fotos profissionais dos filhos usando o celular. Vocês conseguem melhorar radicalmente essas fotos. Vocês conseguem sair de fotos amadoras para fotos praticamente profissionais. E aí, como que acontece? Eu tô falando um pouquinho da técnica Payet porque é o que vocês vão usar aí no ensaio
ou newborn ou ensaio day to day aí da vida do filho de vocês, tá? Dos filhos de vocês. Então, o P de posicionamento que eu falo sempre, para quem é nova aqui, o P de posicionamento é você estar sempre na altura dos olhos dos filhos de vocês, com o celular. O que é isso? É você ter o celular e você e o seu filho tá aqui e a câmera está sempre na direção dos olhos deles. Por quê? Porque isso vai causar uma proporcionalidade na foto. Então, quando ele estiver deitado, que é o que eu falo do newborn, para vocês tirarem fotos, obviamente, com eles mais deitadinhos, é a mesma coisa. A câmera tem que estar alinhada com os olhos. É claro que existem, sim, outros ângulos que a gente não vai abordar hoje, mas a gente até aborda. Mas, assim, 95% das fotos de um fotógrafo, de quando você vai fazer um ensaio, é sempre na linha dos olhos. 5% é uma foto com ângulo diferenciado, numa posição diferente. Então, a maioria é assim. Então, pensem que se o filho de vocês estiver em pé, que eu provavelmente não vai estar, que eles ainda são, eu tenho muitas mães que têm bebezinhos pequenininhos só aqui, é sempre na linha dos olhos. Se tiver deitado, é também na linha dos olhos. Então, o que vai acontecer? Vocês vão ter que subir na cama para conseguir tirar a foto deles, tá? Principalmente se eles estiverem virados para cima, tá? Se eles estiverem virados para o ladinho, é só vocês ficarem, é só vocês agacharem e ficar na linha dos olhos. Por que eu falo isso? Porque quando a gente, às vezes, eu vejo muito isso em shopping, tá? Ou em parquinho eu vejo bastante também. As mães em pé e os filhos bem menores que elas e elas tirando de cima a foto. Hoje eu vejo poucas mães que agacham na altura dos olhos dos filhos. Então eu não sei se elas não agacham por falta de conhecimento ou se elas não agacham porque tem vergonha, porque já teve mãe aqui que falou: eu tenho vergonha de ficar abaixando para tirar foto do meu filho. Mas a foto fica uma caca, e aí o que adianta? Aí você tira uma foto só para registrar e tudo bem. É só para registrar, mas se você quer que ela fique linda, você vai ter que agachar. Então, o posicionamento, ele faz muita diferença nas fotos, tá? Vocês vão prestar, vocês vão conseguir ver isso a partir do momento que vocês começarem a treinar e começarem a pensar nisso. O ambiente é outro, o A de ambiente, né, da técnica Payet, é outra coisa, que é outro elemento que é muito importante. Por quê? Porque o ambiente, ele pode estar bagunçado, ele pode estar com coisas que não favorecem, brinquedo jogado, utensílios domésticos, coisas que poluem a foto. Prestem atenção quando vocês olham o feed das pessoas aí no Instagram. Quais são as fotos que chamam mais atenção para vocês? As fotos mais bonitas, as fotos que estão em um ambiente legal, ou que se não estão em ambiente legal, você está em algum fundo, sei lá, branco, alguma coisa, não tem coisas jogadas na foto. A foto que está bem iluminada, a foto que geralmente está com uma edição, com um filtro, com preset. Então comecem a treinar o olhar de vocês quando vocês olham as fotos no feed de vocês aí do Instagram. Porque os nossos olhos param sempre para as fotos mais bonitas. E a gente é assim com a vida também. A gente gosta de coisas mais bonitas. A gente quer coisas bonitas. A gente não quer coisas feias. Então, a nossa casa, a gente sempre tenta deixar ela bonita, ela mais organizada, ela, se possível, mais iluminada. A gente abre as janelas para entrar luz natural. E a fotografia é a mesma coisa. E tirar foto dos cílios é a mesma coisa, tá? Então, o A de ambiente é vocês prestarem atenção não só em coisas que ficam jogadas, mas vocês também prestarem atenção em em elementos que podem visualmente conflitar na foto. Por exemplo, já anota essa dica, por exemplo, você vai tirar a foto newborn do seu filho. Aí o seu filho tá lá com uma roupinha bonitinha, neutra e tal. Aí você coloca seu filho numa manta ou num cobertor todo estampado ou escuro. Isso faz com que chame muito mais atenção o elemento do que seu filho. Então, isso deixa a foto mais amadora. É claro, quando a gente está falando de um ensaio, quando a gente está falando que a gente tira um dia para tirar foto dos filhos, ou tira algum momento para tirar foto dos filhos, um momento assim, né, algumas horas, a gente se preocupa que aquele ambiente esteja o mais ornando possível, né, para que a foto fique boa. Quando, por exemplo, o seu filho tá lá de pijama, que caiu comida, caiu não sei o que lá, você fica tirando foto dele e essas são as fotos que você quer guardar, que você quer imprimir? Não, essas são as fotos que você tirou rotineiramente. Agora, as fotos que você quer
guardar, que você se preocupa, são as fotos do quê? Que seu filho tá mais arrumadinho, que seu filho, ou pelo menos tá com o rostinho limpinho, a não ser que você esteja fazendo um smash the cake, um smash the fruit, né, que é sujar o rostinho, que não é esse o caso. Ou quando vocês vão sair, então quando todo mundo se arruma, vocês gostam de tirar foto. Então, isso é prestar atenção no ambiente, tá? Isso faz muito parte de melhorar as fotos de vocês. E o E de edição é a edição Toque de Mágica. O que é a edição Toque de Mágica? A edição Toque de Mágica aqui no meu Instagram, no meu negócio, que eu passo para vocês, o método Olhar Materno, é os filtros, os presets que vocês aplicam e a foto fica profissional. Então você já seguiu aí a técnica e você aplica o filtro, ele é literalmente o toque de mágica. Só que se você tem uma foto que você não tirou bem, não adianta colocar filtro, porque não vai ficar boa. É por isso que às vezes vocês colocam filtro do Instagram e a foto não fica boa. Por quê? Porque a foto não tá boa e não adianta pôr filtro, qualquer filtro que seja, não vai ficar boa. Então existe essa diferença, tá? Quando vocês aplicam a edição Toque de Mágica, ela é um toque de mágica, ela não é milagre, ela não é um toque de milagre, tá? Então isso faz muita diferença. E depois que você já seguiu esses pilares, você aplica a edição Toque de Mágica e a foto fica muito mais linda, muito mais profissional. E assim é. Agora falando assim do ensaio newborn, a gente tem, né, 3 tipos que eu falei pra vocês. Em estúdio, em casa lifestyle e em casa ensaio day to day. Esses 2 primeiros são feitos por fotógrafos, vocês contratam os fotógrafos. É legal? Sim, claro, é legal. É sempre bom você conseguir contratar um fotógrafo. Mas a questão aqui é que a gente não consegue contratar um fotógrafo para todo momento da vida dos nossos filhos. E a vida dos nossos filhos não acontece só no ensaio newborn, depois só no Smash the Cake, depois só no aniversário de 1 ano, depois só no batizado. A vida dos nossos filhos acontece diariamente. Então, diariamente a gente tem alguma coisa, alguma gracinha que eles fazem, algum sorrisinho que eles começam a dar, gesticula alguma coisa que a gente quer registrar, que a gente quer deixar de uma forma bonita. Então, o objetivo é que vocês consigam fazer isso, tá? E aí, falando exatamente, especificamente do ensaio newborn. O ensaio newborn, geralmente, os fotógrafos fazem de 7 a 14 dias. Por que faz de 7 a 14 dias? Porque o bebê é bem bebezinho ainda, ele dorme com mais facilidade, assim, né? Deveria acontecer isso. Então, ele dorme com maior facilidade, ele tem um sono mais profundo, você consegue mexer no bebê sem que ele acorde, sem que ele resmungue. O intestino dele ainda não tá super funcionando, então você consegue... óbvio que em vários ensaios acaba que o bebê faz xixi ou cocô, mas não é uma coisa... ainda não dói, sabe? Ele ainda não tem gases direito. Então é mais fácil, é como se fosse um bonequinho, é mais fácil de manusear um bebezinho de 7 a 14 dias. Depois que passa esse período, que eu vi que tem bastante mãe que colocou que já tem 20 dias ou tem 1 mês, fica um pouco mais difícil. E aí o que vocês têm que fazer? Vocês têm que aproveitar 2 momentos nesse caso, que é o que eu falo de ensaio day to day, que já vou entrar nesse assunto. Mas vocês têm que aproveitar o momento que eles dormem para tirar. E aí vocês não vão conseguir mexer muito, mas eu vou ensinar vocês como vocês conseguem tirar mesmo assim. E também quando eles estão acordados. Então são 2 momentos diferentes. Se o bebê tá acordado, não fica tentando fazer ele dormir só para tirar foto. Se o bebê tá dormindo, aproveita aquele momento com cuidado para tirar as fotos dele, sem que ele acorde. É claro que depois que passa de 14 dias, vocês já vão ter vocês vão ter que ser bem mais rápidas para conseguir tirar foto e conforme vocês vão mexendo no bebê, ele vai acabar acordando, tá? O Benício, os dias estavam muito escuros, a gente morava num apartamento que tinha pouca iluminação natural e a gente ficou esperando um dia após o outro para tirar foto dele, de newborn. E aí foi um mês que fez, 2 semanas que fez o tempo muito escuro, com muita chuva, com o céu carregado. Isso deixa a casa escura. E aí a gente não conseguiu fazer porque ficava muito escuro. E a gente deixou pra fazer depois. E a gente suou pra fazer depois porque o Benício não queria ficar dormindo, ele queria acordar. Eu ia mexer nele, ele acordava.
Mas deu certo, algumas fotos deram certo sim, tá? Mas eu recomendo muito que seja aí de 7 a 14 dias. Passou, não tem problema, ainda dá tempo, tá? Não o tempo necessário para o bebezinho ficar ali todo bonitinho, fofinho. E por que as pessoas também escolhem o ensaio newborn tão novinho assim? Porque geralmente eles têm um rostinho fofinho, um rostinho sereno, um rostinho mais... quase parece um ursinho, né? De pelúcia. Então, por isso que as pessoas escolhem esse período também para tirar as fotos dos filhos. Porque depois eles já começam a mudar as feições, ter mais expressão. Eu, particularmente, quando fazia ensaios fotográficos, eu gostava muito de fazer lifestyle com 2, 3 meses, porque o bebê já interagia um pouco, ele já tinha a cara da mãe ou do pai, ele já demonstrava algumas feições, então eu gostava mais desse tipo de ensaio, mas eu tirava assim fotos newborn, também estava lá no meu escopo. Então, qual a diferença de vocês contratarem um fotógrafo para tirar fotos no estúdio? Qual a diferença de vocês contratarem para tirar fotos em casa? Qual a desvantagem nesse caso de contratar um fotógrafo? A desvantagem é que vocês têm um horário fixo. Esse horário não é muito grande. Nesse período você não consegue levar a tia, a avó, avós, cachorro. Você tá ali, é só você, seu marido e seu filho e às vezes, né, um irmão mais velho. Então ele não é abrangente para outras pessoas que você gostaria que participasse. Se vocês não dá para controlar o bebê, e é isso que é um ponto muito chave e muito importante. Se a gente não consegue controlar os bebês. Então, muitas vezes, você tem, o fotógrafo te dá ali uma janela de, sei lá, 2, 3 horas. E aí, seu bebê não está bem, ou você não está bem, ou seu marido não está bem. O bebê não dorme, porque às vezes ele não dorme, porque ele sente a emoção da mãe de ansiedade, então você acha que ele vai dormir, ele não dorme. Então pode acontecer N fatores que aquele dia que você programou, você não consegue fazer a foto dos seus filhos, ou a foto do newborn do seu bebê. Outra desvantagem, geralmente tem limite de fotos. Então, geralmente vocês fecham aí um pacote de, pelo menos aqui em São Paulo é assim, fecha um pacote de, sei lá, 30 fotos. E a fotógrafa manda mais fotos. E no meu caso não tinha isso, tá? Porque eu não gosto dessas coisas. Eu acho que todas as fotos que tirar e forem aproveitadas são as fotos que vão para os pais. Mas eu sei que tem bastante fotógrafo que pratica desse jeito. E tudo bem, é a forma que é o trabalho deles, eu respeito. Então, tem alguns fotógrafos que limitam as fotos. Então, eles mandam 100 fotos e você tem que escolher 30, 20, 10. E aí, o excedente você tem que pagar mais. Só que aí, a hora que você vai ver, você gostou de 90 fotos. E aí, você não vai pagar 90 fotos, sendo que você só contratou 10, porque vai ficar uma fortuna este ensaio. Então, essa também é uma desvantagem que acontece bastante, que tem bastante mãe, inclusive, que me procura para ver se consegue tirar a marca d'água da foto do fotógrafo. Já adianto para vocês, não consegue, não adianta, tá? É um trabalho muito minucioso de ficar tirando o logo do fotógrafo. Também não é legal, porque quando vocês contrataram, vocês já sabiam disso, né? Geralmente quando já sabia, né? E, enfim, não dá pra tirar a marca, o logo do fotógrafo, tá? Já adianto vocês, porque tem bastante mãe que me pergunta isso. E aí, o que acontece? Você tá aí na desvantagem, porque você não sabe se seu filho vai ficar bem, aí se ele não ficar bem, você pode marcar ou não um outro ensaio, e às vezes você não pode. Às vezes o fotógrafo começa a ficar irritado. Tem N fatores que não são legais. E tem os fatores que, óbvio, são legais, que é você ter alguém fotografando pra você e você não ter que se preocupar se tá tudo bem, se o ângulo tá bom, não sei o que lá. Vamos supor que seu filho tá, nossa, muito bem, tá tudo ornando, o dia tá ótimo, deu tudo certo. Aí você não tem que se preocupar, provavelmente as fotos vão sair muito bonitas, tá? Então tem vantagem, tem desvantagem. A Pri tá falando que odiou as fotos newborn da filha dela. A fotógrafa entregou algumas montagens ridículas de Photoshop. Poxa vida, eu fico triste por isso, porque passou, né? E aí você não vai conseguir tirar de novo as fotos newborn dela. Mas calma.
Se ela ainda for pequenininha, ainda dá pra tirar muitas outras. Então, a vantagem também, isso a gente falando de estúdio, né? Quando a gente fala de ensaio, lifestyle em casa, o que é o lifestyle, né? É quando a gente tira mais ou menos como a vida é, mas também faz essas poses. E acontece a mesma coisa, o fotógrafo tem um horário, ali tem um dia marcado já pra você, então se você não tá bem, se acontece alguma coisa, seu filho não tá bem, você não consegue remarcar. Se você consegue remarcar, a janela é muito curta, porque é de 7 a 14 dias, então às vezes o fotógrafo não tem janela para conseguir fazer o ensaio depois. E enfim, isso acaba deixando um pouco a mãe estressada e os pais estressados e consequentemente o bebê estressado. E o ensaio day-to-day? O que é o ensaio day-to-day? O ensaio day-to-day é o mesmo conceito, não o mesmo conceito de newborn, mas é como se fosse newborn, como se fosse ensaio de família. É o ensaio day-to-day. O ensaio day-to-day, ele é a capacidade que a mãe tem de fotografar os filhos de forma profissional usando o celular de qualquer etapa da vida dos filhos dele, qualquer idade dos filhos, qualquer momento dos filhos. Claro, né? A gente falando aí de um momento que está seguindo a técnica Payet. Então, se você segue a técnica e o método, você consegue fazer com excelência o ensaio day-to-day. E aí, qual é a vantagem de você conseguir fazer um ensaio day-to-day e fazer um ensaio newborn, nesse caso, né? É que você tem aí a janela de 7 a 14 dias ou 20 dias dos filhos de vocês e você pode fazer quando você quiser. Então, por exemplo, seu filho tá bem hoje, você consegue fazer a foto dele. Putz, seu filho tá choroso hoje, você deixa pro dia seguinte, você deixa para um momento mais tarde. Seu filho tá, nossa, super dorminhoco hoje, você consegue fazer fotos profissionais dele você mesma. Seu filho, você não quer aparecer, é um exemplo bom para dar para vocês que acontece comigo. Quando eu me proponho a tirar fotos só dos meninos, principalmente quando eles eram mais bebezinhos, eu tirava um dia que eu tirava só fotos deles. Eu não aparecia nas fotos, porque eu me preocupava em ter as fotos deles da melhor forma possível. E aí, se eu tinha que me preocupar em tirar fotos deles e aparecer na foto também, isso me deixava um pouco angustiada. E aí eu não fazia isso. O que eu fazia? Eu tirava um dia fotos deles e aí num outro dia, dia seguinte, 2 dias depois, eu tirava fotos comigo e com o Rafael. Então isso ajudava bastante. Então já anota essa dica aí. Se vocês têm os bebês, né? Quando vocês vão tirar fotos deles, não se cobrem para no mesmo dia, se vocês forem fazer vocês mesmas o ensaio, não se cobrem para vocês tirarem fotos de vocês com eles no mesmo dia. O ensaio day-to-day possibilita que vocês façam isso em doses homeopáticas, do jeito que vocês acharem melhor e no tempo de vocês. Qual é a vantagem do ensaio day-to-day? É que você faz o ensaio no tempo de vocês, onde vocês quiserem, com quem vocês quiserem. Então, vocês podem chamar os avós para tirar foto, vocês podem chamar os padrinhos para tirar foto, pode ter animal de estimação. Então, como que a gente fez com o Benjamin, que não foi o newborn, mas ele já tinha 40 dias, a gente fez ainda algumas fotos dele pequenininho. No dia que vinham visitar, que os nossos pais iam visitar o Benjamin, a gente aproveitava e fazia um mini ensaio deles. A gente fazia um ensaio day-to-day dos nossos pais com o Benjamin. Não era tudo marcado no mesmo dia. Aí tinha um dia que o Benjamin estava bem, a gente pegava e tirava fotos do Benjamin. Tinha um dia que eu estava bem e que eu passava o mínimo de maquiagem possível, que é isso aqui que vocês estão vendo, que é o mínimo de maquiagem possível. Inclusive, hoje eu estou me arrastando, porque o Benício, eu sempre falo, o Benício não dorme, né? Então, assim, eu falo que a gente tem um filho que come e outro que dorme. O Benjamin dorme e o Benício come. O Benjamin não come e o Benício não dorme. Então, é trocado. E o Benício acorda de 2 em 2 horas, geralmente. Então, eu fico bem exausta durante o dia. E, óbvio, durante a noite. Mas aí, o meu pico de criatividade, de conseguir trabalhar, de ter a força de trabalho, geralmente é à noite. Quando eles vão dormir. Mas, enfim, hoje, especificamente, o Benício acordou de hora em hora, de meia em meia hora.
porque ele não sei o que acontece, ele não tem um sono profundo e ele queria mamar e eu acho que meu peito não é mais suficiente para ele. E enfim, não peguei a mamadeira porque eu tava com preguiça e nossa, foi um caos. E aí, o que eu falo do mínimo? Por que eu tô falando disso? Porque eu tava com muita olheira, a minha cara estava muito cansada. O que eu fiz? Eu passei o mínimo de maquiagem possível. Eu passei não é a base, é um protetor solar com base. Passei um corretivo, passei um rímel, passei um pouquinho de lápis em cima e passei um batom. Nem o blush eu passei. Então, é o mínimo que eu me sinto bonita, não me sinto maravilhosa. Jesus, que dia, estou belíssima. Não me sinto assim. Mas não me sinto acabada. Vendo minha imagem aqui pra vocês, eu não me sinto acabada. Então, no puerpério a gente passa muito por isso. A gente está sempre acabada. Não sei se vocês são assim, mas eu passava a maioria dos dias bem acabada, com uma cara horrível. Então, os dias que eu usava para tirar fotos do Benjamin, eu me arrumava minimamente para conseguir tirar as fotos com ele de ensaio newborn e de outros ensaios que a gente vai fazendo aí ao longo da vida dele. Então, hoje ele acordou bem, o céu tá claro, a casa organizada se organiza na hora, né? A casa dá pra organizar, tem uma roupinha bonitinha, ele tá todo gracioso, vamos aproveitar e vamos tirar algumas fotos. Ai, gente, obrigada por falar que eu estou bonita, obrigada mesmo. Ai, olha só, nem parece que eu dormi mal. Ai, que bom, porque eu tava com receio de parecer muito acabada aqui hoje, de verdade, foi a pior noite. E eu falo assim, eu vou parar de falar que é a pior noite, porque vem uma noite pior. E aí eu fico irritadíssima. Tipo, eu chego pro Rafael e falo, nossa, essa noite foi ruim, acho que foi a pior noite, que foi uma noite que eu dormi de hora em hora só. Não dormi, né? De hora em hora o Benício acordava. Aí o Rafael falou, nossa, foi difícil mesmo. Aí vem uma pior, cara, vem uma pior. E, enfim, tipo, hoje foi ruim, mas eu não vou falar que foi a pior, porque pode ser que tenha outra que seja pior. Então, não vou. Sabe aquela coisa que você não fala para os outros que seu filho dorme bem? Porque no dia que você fala, me conta se isso acontece com vocês. No dia que você fala para alguém, ai, o meu filho dorme muito bem, ele dorme a noite inteira. Nesse dia, o seu filho não dorme bem. Sempre foi assim com o Benjamin, porque o Benjamin é o que dorme. Então, toda vez que chegava uma mãe ou alguém e falava, nossa, e o Benjamin, ele dorme? Nossa, ele dorme muito, nossa, é uma bênção. Nesse dia ele não dormia. Aí eu parei de falar, eu não falo mais. Quando me perguntavam, o Benjamin dorme bem? Eu falo, ele é igual toda criança, acorda algumas vezes à noite, né? Então, é assim, porque senão não rola o negócio. Mas eu tô vendo vocês, é verdade isso, cara, é engraçado. E é a mesma coisa com o Benício, que ele come. Quando eu falo pras pessoas, ele come bem, nossa, ele come muito bem, ele come todos os legumes, tudo que eu ponho na boca dele ele é comilão. Na refeição seguinte, o menino não come, o menino não abre a boca, o menino tranca a boca. Aí eu falo, nossa, não vou falar mais, né? E a gente não aprende, vai lá e faz de novo. Aí eu parei de falar, então, ele come, né? Introdução alimentar. Ele dorme, né? Dorme igual todo bebê, mais ou menos. Mas é assim. E eu tô vendo que a Thaís colocou aqui que é difícil de acreditar que todas as fotos e vídeos que você vê, eu tô sempre bonita. Gente, uma coisa que é legal do ensaio Day to Day que eu quero contar pra vocês é que a gente não tira fotos todos os dias. Você não precisa tirar fotos todos os dias dos seus filhos. É claro que em alguns momentos você vai tirar sim as fotos, que vai dar certo, mas eu passo assim, tem 7 dias da semana, eu passo 5 dias com cara de acabada e 2 dias, não, 3, não vou mentir, 3 dias minimamente arrumada. Os outros dias eu não passo nem corretivo na cara. Então, se eu sei que a gente vai sair para algum lugar, ou que o dia tá muito bonito, vale a pena tirar umas fotos com ele, ou que a gente vai para algum passeio, ou no final de semana mesmo, no final de semana eu me obrigo mais aí a ficar com a aparência um pouquinho menos acabada, porque eu sei que pode ter chances de foto, é quando a gente faz as fotos dele. Então tem muita mãe que acha que meu filho não se mexe,
que ele fica paradinho pra foto. E tem muita mãe que acha que a gente só tem fotos lindas o tempo todo. Na verdade, a gente causa as fotos bonitas o tempo todo. E não é o tempo todo. Na verdade, é isso. O segredo é que não é o tempo todo. E sim em alguns momentos, em algumas oportunidades que a gente tem para fazer o ensaio day to day. E aí, por exemplo, né, explicando um pouquinho melhor do que é isso. O ensaio day to day é quando você aproveita aquele momento, usa técnica, usa método e você faz literalmente um ensaio do seu filho, da sua família, ou um mini ensaio. Por que eu digo isso? Porque você tira fotos não só do seu filho, você tira fotos da mãozinha dele, do que ele está fazendo, de outros ângulos, de outros cenários que está em volta. Você começa a explorar, isso começa a ficar intuitivo para vocês, então vocês não têm que se preocupar tanto. E aí vocês conseguem fazer isso, entendeu? Então é por aí que acontece. Esses dias mandaram minha filha chorar porque ela era muito quietinha. Resultado, a menina passou a semana toda chorando. Jesus amado, que tristeza. A Pri tá perguntando se eu me programo para fazer isso toda semana. Não, Pri, eu não me programo para fazer isso toda semana, mas eu sei que algumas coisas que vão acontecer no nosso cotidiano podem render fotos boas. Por exemplo, e às vezes não rola. A gente foi colher amora, a gente mora no interior de São Paulo, a gente foi colher amora. É um passeio que as crianças colhem amora. E eu falei, nossa, dá pra fazer um ensaio das crianças, hein? Dá pra fazer um ensaio day to day das crianças. O que a gente faz, né? Vamos ver se dá certo. E aí o dia tava bom, tinha, graças a Deus, um negócio em cima ali, que era tipo uma estufa que ficavam as árvores de amora. E aí eu aproveitei, tem aí no meu Instagram, depois acho que vocês conseguem ver. Tem as fotos do ensaio que eu fiz com eles. E eu fiz usando o meu celular. Aliás, eu nem pego mais a minha câmera profissional. Ela, coitada, está guardada. Ela só serve para quando a gente vai fazer os vídeos do curso. Porque aí o Rafael tem que gravar de algum lugar. E aí é mais fácil gravar com a câmera do que ficar gravando com o celular e depois passar para o celular. Vídeos longos, né? Tipo 5, 7 minutos. Então, às vezes tem algum lugar que a gente chega, e nesse dia deu certo. Nesse dia os meninos estavam bem humorados. Então deu certo de fazer o ensaio deles com o meu celular. Ou com o celular do Rafael, com qualquer celular. Mas tem dias que os meninos estão mal-humorados. E aí eu já sei que não vai dar certo as fotos, então eu não me cobro muito. Ou que o dia não tá muito legal. Por exemplo, teve aqui no condomínio, teve o dia das crianças. E aí o Benjamin tava azedo, porque ele já tinha ido na piscina de manhã e não tinha dormido. Então ele tava azedo, tava chorão. Aí eu falei, quer saber? Não vou ficar me preocupando em tirar fotos, porque eu vou me estressar e ele não tá bem. Então eu não tirei. Não tem 0 fotos desse dia. Se ele tivesse bem humorado, teria sido outra coisa. Mas o que é legal do ensaio day to day é que todo dia que você faz alguma coisa diferente, ou que você vai num parquinho, ou que a sua casa é um dia que está bem iluminada, ou que sua criança está fazendo alguma coisa legal, você consegue tirar foto profissional dela, tá? Essa é a grande vantagem. E aí, deixa eu ver o que vocês estão falando. Que você sempre tira muitas fotos, muito mais fotos dele do que nossas. Gente, isso é uma coisa que vocês têm que começar a aparecer nas fotos, tá? A gente tá aí, a gente vive uma era que as crianças... A gente tem muito mais fotos dos filhos do que fotos com eles. Eu não sei se era assim com vocês, mas quando era na época da minha mãe, a minha mãe não tava muito aí não. Se ela tava bonita, se ela não tava bonita, se ela tinha se arrumado, se ela não tinha se arrumado, ela queria sair na foto. Então tem muita foto que eu tô com a minha mãe e ela não tá muito arrumada. E de verdade, eu não ligo pra isso, porque ela faz parte da foto. Ela tava lá, eu vejo ela, tipo, num ato de carinho, numa festa junina de quando eu era criança. Então, de verdade, eu não me preocupo se ela tava mal arrumada, se ela não estava maquiada, se ela estava acabada, se ela estava exausta. Ela estava presente na foto. E hoje em dia, a gente deixa de tirar foto com os filhos porque a gente não está se sentindo bem, não está se sentindo bonita, não está se sentindo segura, não está se sentindo confiante. E a gente fala, não tô bem para tirar foto. E não tira. Esse é um grande erro nosso, tá?
de verdade, porque eles vão crescer e só vai ter fotos deles, não vai ter fotos nossas com eles. Então, quando vocês puderem, se arrumem minimamente, vai ter alguma coisa, ou não vai ter, ou é um dia que tá agradável, tirem fotos com eles, tá? Não deixa de tirar. A Mariana tá falando, oi Mari, tudo bem? Que bom que você tá aqui. Tá falando que a gente tem que ir conforme o ritmo da criança. Exatamente. Isso é muito importante a Mariana ter falado essa frase, porque quando a gente geralmente faz um ensaio pago, quando a gente vai lá e faz um ensaio com fotógrafo, geralmente não é no ritmo da criança que as coisas acontecem, né? A gente fica estressada porque a gente quer que a criança dê risada, que ela faça gracinha, que ela olhe pra foto. A gente tem que contar que o profissional vai conseguir fazer isso, porque às vezes ele consegue, às vezes a criança é tímida e não sorri. E não é bem no ritmo dela. Quando vocês fazem um ensaio day-to-day, quando vocês seguindo o método e técnica, é no ritmo da criança. A gente respeita, eu respeito muito os meninos. Claro que tem algumas vezes que eu falo, poxa vida, bem, vem aqui, não sei o que lá, mas não é a maioria das vezes, é uma vez ou outra. Então, isso faz diferença, tá? Respeitar a criança faz diferença. Então, ainda falando, né, eu comecei a falar de outras coisas, é que eu fiz um baita artigo que eu vou passar o link para vocês, vou falar o link para vocês aí quando acabar a live sobre o ensaio newborn. Eu quero mostrar duas coisas para vocês antes de falar de outras coisas. O que é importante vocês tomarem cuidado no ensaio newborn, gente? Tanto se vocês contratam, quanto se vocês vão fazer em casa, sozinhas, com o marido, com alguém que vai ajudar. É se preocupar com a segurança do bebê, tá? É claro que com a criança a gente também se preocupa com a segurança dela, mas a gente precisa muito se preocupar com a segurança de um bebezinho menorzinho ainda, tá? Por que eu falo isso? Porque não dá pra deixar o bebê, por exemplo, na ponta da cama, não dá pra deixar o bebê pendurado, não dá pra deixar... Se vocês estiverem segurando o celular para tirar foto do filho, que vocês vão estar bem em cima dele, tomem cuidado para o celular não cair em cima deles. E esse é mais para quando vocês vão contratar um fotógrafo, porque se vocês forem contratar um fotógrafo para fazer um ensaio newborn do filho de vocês, certifique-se que primeiro ele tem a alça, né, da câmera, porque a câmera é pesada, ela pesa mais de 1 quilo, e ela geralmente tem a alça que os fotógrafos colocam. Então, você vai ver que se vai ter uma foto que a pessoa vai meio que subir em cima não do bebê, né? Se posicionar em cima para tirar a foto da criança, se certifiquem que ele tá com uma alça. Por quê? Porque se essa câmera escapa da mão dessa pessoa e bate no bebê, pode machucar muito. Porque o bebê é muito pequenininho, muito sensível e a câmera pesa mais de 1 quilo, tá? Se for uma foto que a pessoa vai tirar com flash, pesa 2 quilos. Então, isso cair no bebê é ruim. Outra coisa que vocês têm que prestar muita atenção quando vocês forem tirar foto de bebê pequeno, aí nem enquadra mais enquadra, lógico, o newborn, mas também enquadra outros tipos de ensaio, né? Se for tirar foto dos seus filhos com 40 dias, 1 mês, 2 meses, se preocupem onde eles estão, tá? Se vocês forem tirar em cima da cama, deixa no centro da cama, não deixa no canto da cama. Se vocês forem tirar no chão é mais difícil de cair, né? Então, no chão é melhor. Vocês podem colocar, se vocês não estão se sentindo segura na cama, coloca a manta no chão, a coberta no chão, o que vocês forem usar de fundo no chão, e aí vocês tiram no chão. Às vezes até é mais fácil, porque você não tem que subir na cama e você já fica numa altura que dá pra tirar de cima. E a outra coisa que eu ia falar pra vocês é pra vocês se certificarem de ter uma pessoa junto com vocês, principalmente quando vocês forem fazer pose, quando vocês forem colocar o bebezinho em alguma pose que pode ser que ele dê uma escorregadinha, que acontece, tá? Se vocês forem fazer isso, principalmente fora de casa, em estúdio, o fotógrafo geralmente ele tem que ter uma pessoa com ele se ela vai fazer essas poses mais bruscas, assim. E o que são essas poses mais bruscas, gente? Não é colocar o bebê pendurado, tá? É quando o bebê fica aí numa posiçãozinha, por exemplo, existe uma posição que eles ficam assim, e essa posição, na verdade, tem como fazer a posição
essa posição, mas é geralmente um Photoshop que acontece. A mãe primeiro tira assim, o bebê assim, depois alguém está segurando a cabecinha do bebê e depois alguém está segurando o bracinho do bebê e a outra pessoa está segurando a cabeça. E aí na edição tira-se essas mãos à toa aí e aí parece que o bebê fica assim. Aí o que eu quero mostrar pra vocês que é muito legal. Quando vocês veem um bebê que parece que ele está pendurado, ele não está pendurado, gente. Ele não está pendurado. Ele está posicionado, deitado. E aí é isso que eu quero mostrar para vocês. Olha só essa foto. Essa foto mostra nitidamente como que é um ensaio newborn quando parece que o bebê está sentado, flutuando em alguma coisa. Nesse caso aí, eu peguei 2 fotos para mostrar para vocês, que é para mostrar que a gente não coloca o bebê em posições perigosas, tá? E sim em posições seguras, tanto newborn quanto bebês mais velhos, tá? Nesse caso aí, ó, o bebê na verdade ele só está deitadinho. Como a pessoa colocou uma prateleira, deu para colocar as perninhas do bebê para cima. Então na verdade o bebê tá assim, né? Ele tá deitado assim, as perninhas estão para cima e aqui tem a prateleira. E a pessoa tirou bem de cima essa foto. Então dá pra ver que a pessoa, que aí na foto de cima, né, você consegue enxergar que essa foto, o bebê não estava pendurado em lugar nenhum. A maioria das fotos, 99% das fotos, o bebê nunca está pendurado, tá? É sempre uma ilusão, um jogo de ilusão que parece que ele está, mas não está. Então, nesse caso, vocês conseguem ver isso. Tem uma outra muito comum que eu vou mostrar pra vocês. Depois eu vou falar um pouquinho de poses, tá? Que é essa daqui, minha cara ficou na frente. Mas fica parecendo que o bebê tá pendurado. Tem uma outra também que o bebê tá desse mesmo jeito e aí parece que ele está pendurado, assim, né? Penduradinho. E ele não está. Essa foto, a mãe está... O bebê tá apoiado numa superfície. E aí a mãe ou o pai segura o bebê dessa forma e depois tem uma edição que tira o fundo que tá e deixa o bebê de uma forma que parece que ele está pendurado, mas ele não está. Então esse é um segredo aí que para quem não fez ensaio newborn e tem vontade de fazer ensaio newborn em casa, que vocês saibam e tomam o devido cuidado, tá, gente? Pelo amor de Deus, não me pendura o filho de vocês em lugar nenhum. Eu sei que vocês não pendurariam, mas às vezes a gente fala, eu acho que dá. Aí nesse acho que dá, a gente machuca a criança, gente. É assim que acontece. E eu quero mostrar pra vocês uma foto que são ideias de pose. E aí eu vou falar um pouquinho pra vocês mais do ensaio newborn nesse caso, mas ele pode ser um ensaio também com o bebê um pouquinho mais velho, só que vai ser um pouquinho mais difícil, tá? Porque o newborn geralmente dorme mais. É essa foto aqui, ó. Se vocês notarem essa foto, ela tem 2 coisas. Ela tem uma manta cinza, que tá aí na esquerda de vocês. E aí na direita, onde tá aparecendo o meu rosto, tem uma manta com uma textura. E aí o fundo, que tá aparecendo um fundo infinito, é a mesma manta. Então, não aparece um fundo de parede ou de janela, mas que também não tem problema nenhum, porque no ensaio lifestyle isso acontece, que é mostrar como é a casa da pessoa, então nos ambientes da pessoa, porque aí a gente mostra a criança e a família no ambiente que ela vivia. Então quando a gente cresce e vê as fotos, você fala, essa era a minha casa, era desse jeito que ela era. E o ensaio lifestyle geralmente busca esse viés. Mas, se você quer deixar o fundo infinito, se vocês conseguem com uma manta grande, com uma coberta grande, a pessoa que está atrás, fica atrás do bebê e puxa essa manta. Então, ela vai ficar assim, em vez da manta ficar assim, sei lá, parecer a parede, alguma coisa, essa manta é puxada para cima, alguém segura essa manta e a outra pessoa consegue tirar foto, tá? Eu deixei essas fotos aqui porque são fotos do bebê dormindo, mais ou menos. Tem umas que são mais ou menos na mesma posição e elas só foram tiradas como mais perto, mais longe, um pouquinho mais para cima, às vezes um pouquinho, a maioria na linha dos olhos da criança, mas aí às vezes a mãe foi e colocou um pouquinho mais para cima, posicionou os bracinhos,
muitas vezes os bebezinhos dormem, né, com os bracinhos pra cima, assim. Então aí a mãe pegou, a mãe, né, nesse caso aí a fotógrafa pegou, tirou a mãozinha e colocou do ladinho do rosto dele. Provavelmente foi no mesmo momento que isso aconteceu. Isso dá pra fazer com os filhos, tá? Isso é possível, a gente consegue fazer isso com os nossos filhos. E aí tem também o bebezinho de frente, ó, dele dormindo, ele de ladinho. Então, gente, todas essas fotos aqui, juro, se o bebê continuou dormindo, elas foram tiradas em menos de 1 hora, tá? Porque não tem muitas poses, tem sim muitos ângulos, tem distante, tem mais perto. Então vocês conseguem tirar uma gama de fotos muito grande. Qual a vantagem de vocês tirarem isso se for vocês que estão tirando? Que se por acaso o seu bebê acorda, você consegue tirar novamente quando ele dormir de novo. Se seu bebê não dormiu, acordou, tira a foto dele acordado, tira ele olhando para a câmera, tira bebezinho assim, geralmente olha com mais facilidade. Então, ele olhando, o que eu acho muito legal que eu não tá aqui, eu não separei pra vocês, mas é uma dica muito legal essa, gente. Anotem isso aí. Quanto mais bebezinho for, aproveitem para tirar fotos com vocês, com os maridos, com quem quer que esteja aí no grupo familiar que vocês consideram para a vida de vocês. Por quê? Porque quando eles são bebezinhos, você tem uma chance maior de conseguir tirar foto com os bebês, tá? Quando, por exemplo, já tem 3 anos, 2 anos, 1 ano ainda mais ou menos, às vezes a criança não quer, a criança sai, você não consegue fazer uma gama de fotos, você consegue fazer uma foto ou outra. Quando o bebê é pequenininho, aproveita esses momentos. Tem aí no meu Instagram, aí vocês vão ter que dar uma pesquisada aí no meu Instagram pra ver. Mas nos reels e também nos carrosséis que eu coloco, tem ideia de pose para tirar com os filhos. E vocês conseguem tirar com eles, o que é muito legal. Depois pesquisem aí. Mas, por exemplo, de bebezinho pequenininho, recém-nascido, 20 dias, 40 dias, você consegue tirar com o bebê na sua frente, então o bebezinho fica na frente. Você consegue tirar testa com testa. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Eu não sei se vocês já viram esse post. Eu acho que vocês conseguem tirar de detalhes, de mãozinhas, de pezinhos. Não tô achando aqui. Acho que é mais fácil. Aqui vai ser mais fácil vocês olharem no. Eu vou colocar essa daqui, que foi uma. Essa daqui o Benício tem 3 meses já. Nessa foto aqui ele tem 3 meses. Foi umas ideias de pose que eu coloquei para bebês que ainda não sentam. Então, eu apareci nas fotos nesse caso aí. Então, tem foto de eu beijando o Benício, de eu pegando no pezinho dele, de eu dando testa com testa. A testa com testa é quando o bebê é mais pequenininho ainda. Quando ele é menorzinho, mais pequeno não, né? Quando ele é menor. Então, isso faz diferença, tá? Vocês conseguem tirar. E aí, tem várias ideias lá que eu não sei se vocês já estão antenadas, mas vocês conseguem tirar deles. Se vocês tiverem dúvida de ensaio newborn ou outras dúvidas, coloca aí pra mim que eu respondo, tá? Porque o artigo que eu fiz, ele tá bem grande sobre ensaio newborn. Eu tô até olhando aqui no meu notebook. E é muita coisa, senão eu vou ficar 2 horas aqui na live. Bom, eu quero falar um pouquinho do benefício que é fazer o ensaio newborn em casa. O benefício de fazer o ensaio newborn em casa, você mesma fazer, é que você tem liberdade de horário, você tem liberdade de duração e você tem liberdade de pessoas que vão aparecer no ensaio dos filhos de vocês. E isso faz muita diferença, né? Porque se vocês contratam, já não tem, isso tudo aí já não tem. Então, isso faz diferença, tá? A Pri tá falando assim, pra eu depois mostrar pra vocês como que eu tiro foto minha com os bebês sozinha. Tipo, como você posiciona o celular ou acessórios pra foto. Lá no Método Olhar Materno, pra quem não conhece, a gente vai ter uma aula que já está esqueletada, ela já deveria estar online, inclusive, mostrando como que vocês tiram fotos sozinhas com os filhos, como vocês fazem um ensaio com os filhos. E falando, né, eu mostro na prática, mas falando a grosso modo,
eu recomendo que vocês comprem um tripé, tá? Comprem um tripé. E aí vocês podem fazer de duas maneiras. Uma, vocês podem deixar no disparo automático no celular por meio de aplicativo. Tem um aplicativo que chama Lens Buddy, mas ele é para iPhone. Para Android tinha um que chamava Timer Mais, que ele deixa disparando a foto e aí você posiciona o tripé e aí seguindo a técnica Payet, seguindo outras técnicas e seguindo o método olhar materno, você consegue fazer um ensaio seu com seu filho. A outra opção é vocês comprarem o tripé com o disparador Bluetooth, que é um controlezinho assim. Depois, se vocês quiserem, me chama no inbox que eu tenho 2 vendedores, um acho que do Mercado Livre, outro da Amazon, que vendem. Então é o controle Bluetooth, você posiciona o celular no tripé e aí você vai tirando foto dos filhos de vocês clicando no controle Bluetooth. A vantagem do controle Bluetooth é que você controla quantas fotos estão tirando. A desvantagem do controle Bluetooth é que às vezes você vai estar lá numa pose com seu filho, por exemplo, colocando ele no alto, assim, só você e seu filho, e aí você tem que conseguir clicar no botão do controle Bluetooth. E aí não é tão fácil. Dá, mas não é tão simples. A Maísa tá falando que a foto desse mês da bebê ficou muito linda, porque sei que ela ri com barulho de passarinho. Olha só que legal. Isso sabe como eu chamo, Maísa? Eu chamo de técnica palavra cantada, que é quando vocês não ficam chamando o filho de vocês, mas vocês usam algum elemento que está aí no cotidiano de vocês para chamar a atenção deles. Seja um brinquedo, seja uma música, um som, alguma brincadeira. E aí o filho de vocês vai olhar para a foto. Então você não fica lá chamando, tipo, Benjamin, olha para a foto, não sei quem, olha para a foto. A Ana tá perguntando, podem colocar as perguntas aqui, gente. A Ana tá perguntando indicação de filtro. Ana, eu indico o meu filtro, né? Eu indico a edição Toque de Mágica. A edição Toque de Mágica são 19 filtros, sendo 16 coloridos e 3, sou ruim de matemática, e 3 preto e branco, que são os filtros que eu uso nas minhas fotos profissionais, que eu usei aí ao longo de 12 anos e que eu trouxe junto comigo para tirar no celular, para usar nas fotos do celular. E fica a mesma coisa, tá? A foto bem tirada, ela fica a mesma coisa, tanto no celular quanto na câmera. E eu coloco os filtros da edição Toque de Mágica, eu coloco em todas as minhas fotos. Eu vou mostrar aqui uma pra vocês que eu coloquei no Reels hoje, que eu não sei se vocês viram. Mas essa é a foto que eu tirei dos meninos, do pezinho deles, do Benício, que tem 9 meses, e do Benjamin, que tem 3 anos. E aí eu coloquei o meu filtro, que é a edição Toque de Mágica, que eu chamo pra vocês aí. E eu coloquei, que é o que deixa mais profissional a foto. Então essa foto tá com a edição Toque de Mágica. E eu recomendo o meu, né, gente? Eles são bônus, se vocês quiserem adquirir, vocês conseguem adquirir só o filtro, mas eu recomendo muito que vocês adquiram o curso, porque o curso ele é rápido, ele é eficaz, ele não tem muito tempo de duração as aulas, vocês conseguem fazer no tempo que vocês quiserem. E, essa é uma foto tirada do meu celular, normal. Esse foi uma das fotos do ensaio Day to Day que eu tava falando pra vocês. Então eu tirei essa foto do celular e depois eu fui e apliquei o meu filtro, que é a edição Toque de Mágica. Espera aí que ela tava lá embaixo. E aí eu tô tendo que achar. Aqui. E aí depois eu apliquei o meu filtro. O meu filtro, tem vários fotógrafos que vendem filtros, tá, gente? O meu filtro eu gosto, por quê? Porque ele traz mais claridade pra foto, ele deixa com mais vida, com mais luz, e ele deixa meio com a pele meio cremosa, ele deixa com um ar mais de foto analógica. Tem gente que deixa a foto mais amarronzada, que deixa a foto mais um pouquinho mais escura, não mais escura que aquele começo, né, que é a primeira, mas um tom mais escuro. Esse eu gosto porque é o tom que eu desenvolvi, então são os tons que eu gosto de usar, tá? Deixa eu ver se vocês têm mais dúvidas. Peraí. Então, se vocês tiverem, que eu recomendo para vocês agora? Duas coisas. Uma é que depois que acabar a live, não saiam ainda, que eu ainda tô respondendo as perguntas de vocês. E pode deixar que eu vou respondendo mais um pouquinho. Deu aí
1 hora, eu vou ficar mais uns minutinhos. Não mais 1 hora, só mais uns minutinhos. No link da minha bio tem o link para o método Olhar Materno, que eu recomendo que vocês conheçam. Para quem não conhece, ou para quem ainda não está no método Olhar Materno, conheçam o método Olhar Materno. Lá tem todas as informações. Eu falo do curso. Porque que agora, né, eu vendo só os presets e eu vendo os presets com o curso. Ele é bônus no curso. Por quê? Porque no curso, no método Olhar Materno, vocês têm acesso à comunidade VIP, que é a comunidade que as mães trocam diariamente. Vocês têm acesso a guias de pose, de família, de gestante. Tem um ensaio gestante incluso no curso Olhar Materno. Durante 10 anos, todos os updates que a gente vai fazendo, que eu vou fazendo, que o Rafael vai gravando, né? A gente vai colocando no curso de forma gratuita, então vocês não têm que pagar mais por isso. Os filtros, eles são infinitos, tá? Vitalício, não tem. A hora que vocês adquirem o curso ou só os filtros, vocês conseguem usar para sempre. Isso não tem limite, tá? Que mais? Putz, vocês conseguem aprender, dá pra aprender sozinha? Dá pra aprender sozinha. Tudo a gente às vezes consegue aprender sozinha. Muitas coisas, né, a gente consegue aprender sozinha. Mas o que eu vejo, por que eu criei o método? Porque os nossos filhos crescem muito rápido. Por exemplo, o ensaio newborn, ele dura de 7 a 14 dias da criança. Depois, não é considerado mais ensaio newborn, ainda é considerado do ensaio de recém-nascido, mas não é mais newborn. Ou seja, passou, aquilo lá passou, aquela lacuna, aquele período passou. E quando vocês, com um curso, vocês conseguem aprender de forma muito mais rápida, muito mais eficaz, com muito mais ajuda, porque tem a comunidade, tem um grupo de apoio. Então, vocês conseguem ter essa troca diária e aí vocês têm uma evolução muito mais rápida. Então, o que vocês aprenderiam aí em 6 meses, 1 ano, vocês aprendem em semanas. Então, é essa a diferença, é isso que faz diferença, né? De um método, de vocês seguirem um método ou de aprender sozinha. Que a Thaís falou que achou linda a foto do pezinho, né? Que o Josué, o menininho dela, o filho dela do meio, pediu pra fazer dele com o caçula. Ai, que legal! Faz e me manda, eu quero ver. Muito legal. Sim, Cássia, tem aqui uma pergunta. Ensina como você corta as fotos? Tenho medo de quando revelar ficar aquelas bordas brancas. Sim, tem uma aula lá no curso, na verdade tem um módulo lá no método Olhar Materno, que é edição. Eu não só ensino vocês a instalarem os filtros, né, no Lightroom, o aplicativo que eu uso é o Lightroom. Eu não só ensino vocês a instalarem, mas eu ensino vocês sobre cor, sobre corte, qual tamanho cortar para não ficar aparecendo essas bordas brancas, questão de proporcionalidade, isso tudo tem lá, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Se tiverem mais perguntas, tem bastante aqui, ó. A Mi perguntou dicas para mãe conseguir sair nas fotos quando está sozinha com o bebê. Mi, indico muito que vocês comprem um tripé, tá? Que vocês tenham um tripé. O tripé, ele faz diferença, muita diferença, principalmente para as fotos que a gente quer sair junto com eles. E assim, se vocês seguirem técnica e método, vocês são totalmente capazes de fazer o ensaio de vocês com o filho de vocês, tá? É muito possível mesmo, porque vocês não vão depender, vocês já vão ter o conhecimento e vocês não vão depender do marido, da tia, da prima, da irmã, da mãe, de conseguir fazer essas fotos. Mas já quero trazer uma coisa legal para vocês. Pensando nisso e nos maridos, o Rafael fez uma aula curta e grossa, de 5 minutos. Grossa não, porque né, não é grossa, mas é que é curta e direto no ponto, que vocês podem mostrar para o marido de vocês, para eles terem noção de como fazer, de como seguir a técnica Paillé para tirar foto de vocês. Então, essa aula também tá lá no curso, a gente fez e é bem legal. Bebê prematuro, consegue fazer até quantos meses? Bebê prematuro, consegue fazer até quantos meses? Deixa eu pensar, porque eu nunca peguei um bebê prematuro, mas a gente já teve uma priminha prematura. Você vai fazer um ensaio day to day com ele, tá? Porque os 7 dias a 14 dias de vida é 7 a 14 dias de vida para todos os bebês.
Então, vocês conseguem fazer um ensaio que não, ele não vai ser o newborn, porque o newborn ele é um nome, né, gente? Então, o newborn é 7 a 14 dias. Tem gente que faz até 20 dias, mas é mais difícil. Então, se o bebê é prematuro e se ele ainda dorme, vocês vão conseguir mais ou menos as mesmas poses. O que que muda? Muda que a criança, quando ela não tem mais 14 dias, ela dorme com mais dificuldade, o intestino dela está funcionando com mais agilidade. Então, essa é a dificuldade, basicamente, tá? Quando a gente vai colocar ali o bebê na pose, colocar ali de ladinho, às vezes ele acorda. Então, por isso que geralmente a gente recomenda de 7 a 14 dias quando é o ensaio newborn, tá? Se o seu bebê é prematuro e ela ainda é pequenininha, o bebê fica com a mesma carinha mais ou menos até quase 2 meses de vida. Só que fica um pouquinho mais difícil de tirar foto. E aí vocês podem entrar no método e aí vocês vão seguir, vão conseguir tirar fotos dele, porque vocês vão ter que ter o mesmo dia, aquele dia, naquele horário de 2 horas, conseguir fazer dele deitado, dormindo de um lado do outro. Não, não, não. Você vai conseguir fazer, você consegue fazer ele. De um dia ele tá dormindo bem, você consegue fazer. No outro dia ele tá acordado, você consegue fazer. No outro dia você tá mais bem disposta, você consegue fazer com ele. No outro dia sua mãe veio visitar, seu pai veio visitar, aí você consegue fazer com eles algumas fotos, né? Claro que não todo o ensaio, mas você consegue fazer com eles pegando. Então essa é a vantagem de você conseguir fazer o ensaio day to day e aí barra newborn, né? Somente o ensaio profissional com fotógrafa é considerado newborn? Não. Se você fizer o ensaio do seu filho, ele é considerado newborn. O que determina que é newborn é você geralmente fazer de 7 a 14 dias e alguns fotógrafos falam que de 7 a 20 dias. Como o bebê tem um rostinho de recém-nascido até mais ou menos 1 mês e meio de vida, 2 meses, ele meio que se enquadra nisso. O newborn, o que a gente considera, é de 7 a 14 dias, e do bebê geralmente dormindo. Quando a gente fala de um ensaio lifestyle, é do bebê dormindo, é do bebê acordado, é do bebê em outros elementos, com uma pessoa, com os pais. Então a gente chama mais de ensaio lifestyle isso, tá? Mas é a mesma coisa. E aí a outra pergunta é: bebês de 1 mês ainda conseguimos fazer esse ensaio? Sim, se vocês usarem técnica e método, se vocês tirarem as fotos, vocês conseguem fazer sim, que é o que eu já repeti aí a live inteira. Vocês conseguem fazer um ensaio day to day deles, que é o quê? Num dia ele tá bem, você faz um pouquinho de foto, aí de manhã, putz, azedou um pouquinho, mas à tarde, nossa, à tarde ele dormiu muito melhor do que ele dorme de manhã. Você consegue fazer, porque aí você já tem um conhecimento, você consegue aplicar. Por exemplo, o bebê vai estar. Aí o outro dia que você quer sair com o bebê na foto, você consegue fazer, e ele vai ter mais de 1 mês. E você consegue fazer tranquilamente, tá? O que determina essas coisas são o nome. Isso não impede que você tire fotos deles, tá? Isso não faz. Não deixa de ser um ensaio newborn. A Bruna tá perguntando se para pose de ladinha precisa pôr algum apoio atrás. Muito boa essa pergunta, Bruna. Sim, geralmente precisa. E o apoio atrás geralmente é o seu próprio travesseiro, tá? Quando você for pôr ele de ladinho, se ele tá meio de lado, que pode ser que ele vire e fique com o tronco para cima, né? Fique de barriga para cima. Você coloca embaixo da manta, né? Embaixo do seu edredom, você coloca uma almofada ou o seu próprio travesseiro, se ele não for muito alto. E aí o bebê fica. Outra pose que às vezes o bebê tá de bruço dormindo assim, ó, assim, é porque tem uma almofada embaixo também, ou um travesseiro embaixo da manta. Então aí o bebê fica mais apoiado, ele fica mais ou menos com o corpinho assim, e aqui tá o travesseiro. E aí ele fica mais de ladinho. Mais de ladinho não, fica mais abraçando o travesseiro, e ele consegue ficar numa posição assim mais bonitinha. É assim que faz. Eu fiz, gente, um artigo lá no meu site que tá no link da bio, que chama tudo que você precisa saber sobre ensaio newborn.
Tá escrito guia completo, o Rafael disse, mas tá lá no link da minha bio. Vocês conseguem acessar porque tem muita informação, tá? Tem informação de dia, tem informação de horário, tem informação de iluminação, tem informação de como vocês podem pegar as fotos no Pinterest. Uma dica muito importante para vocês, gente. Procurem sempre com termos em inglês, que vocês vão achar uma gama maior de fotos. Então, se vocês forem procurar newborn, coloca newborn photography, newborn photoshoot, essas de newborn, né? Newborn ideias, mas aí o ideias ele funciona. Deixa eu pensar qual mais. Quando vocês vão fazer ensaio de família, coloca lá family photoshoot, family photograph, porque aí isso vai trazer uma gama maior de fotos bem feitas e bem bonitas para vocês fazerem, tá? Isso faz diferença. É que eu estou vendo aqui as coisas que eu escrevi no artigo. Acho que é isso. Dica bem importante também, quando vocês quiserem que o bebê de vocês apareçam peladinhos ou só de fraldinha nas fotos, para vocês não terem que tirar a roupa do bebê, quando vocês forem fazer o ensaio, já deem mamar ou já coloquem ele para dormir sem roupinha. Se tiver um dia calor, por exemplo, hoje tá 33 graus aqui, não vai ter problema, ele não vai sentir frio. Se é um dia que tá frio, vocês colocam um aquecedor portátil no quarto, que já vai ajudar, tá? Então mas já deem mamar, ou já deem a mamadeira com eles seminu, para vocês conseguirem fazer as fotos deles peladinho, porque se vocês forem ter que tirar a roupinha deles, pode ser que eles acordem. Aliás, grandes chances deles acordarem, tá? Então é isso, gente. Nossa, me alonguei pra caramba aqui na live, como sempre, mas é tão legal a troca com vocês que por mim eu fico aqui papeando. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, pode perguntar. Para quem tá entrando agora e tem interesse em saber mais sobre o ensaio newborn, saber mais como faz sozinha, recomendo 2 caminhos. Um é vocês assistirem essa live de novo, e aí dá para vocês assistirem mais rápido a live se vocês abrirem pelo browser do computador. Então compartilhe o link lá no WhatsApp, que vai ficar lá salva essa live, e aí vocês abrem no computador, e no computador tem lá embaixo uma engrenagem, e aí vocês conseguem aumentar a velocidade, então vocês conseguem assistir mais rápido. Quem ainda não se inscreveu na Semana da Mãe Paparazzi, se inscreva, que vai ser muito legal. A gente vai dar 3 aulas aí que vão ser bem completas também. E quem quiser saber mais a fundo sobre o ensaio newborn, eu fiz um artigo muito legal que está lá no link da minha bio, cliquem lá para saber. Quem tiver interesse também em entrar no Método Ler Materno, fazer parte dessa comunidade de mães que é muito legal, que se ajudam muito, que aprendem a tirar fotos profissionais com os filhos usando o celular diariamente, sempre que quiserem, também está lá no meu link da bio, consegue acessar. Também consegue acessar, se vocês quiserem adquirir os presets, também dá para acessar o link da bio lá e vocês conseguem ter mais informações sobre. Tá bom? Gente, agradeço muito a paciência de vocês. Todas que ficaram, eu sei que maternidade é difícil, a gente às vezes não consegue acompanhar uma reunião inteira, uma live inteira, um filme inteiro. Então, se vocês quiserem assistir novamente a live, coloquem aí numa velocidade maior, no browser, no navegador do computador de vocês, que dá pra fazer. Infelizmente, no celular não dá pra fazer, eu já tentei, não rola. E aí vocês conseguem assistir em 2x, então vai bem mais rápido. Se vocês quiserem saber mais então sobre o ensaio newborn, tem lá um link que tá tudo sobre o ensaio newborn, guia completo, acessem lá. E é isso, fico muito feliz que vocês estiveram aqui. Foi uma live muito legal, teve bastante troca, expliquei bastante coisa, mostrei pra vocês as poses, falei um pouquinho de como vocês podem fazer, vantagens e desvantagens de fazer um ensaio newborn, ou se for fazer, deixar passar um pouquinho, né, passar dos 14 dias, mas ainda conseguir fazer. E é isso. Espero que vocês tenham excelentes fotos no final de semana. Se vocês tiverem, lembre-se sempre de limpar a lente do celular. Tem muita mãe que me manda foto e a lente está suja. E com a lente suja não tem o que fazer na edição, porque fica parecendo uma foto amadora.
e fica com aspecto de sonho. Então lembre-se de limpar a lente. Eu tenho que falar isso todas as lives porque vocês esquecem. E é isso. Agradeço muito e até semana que vem, tá bom? Um grande beijo pra vocês, bom final de semana, boas fotos e boas memórias e lembranças com os filhos de vocês e com a família de vocês. Até mais!